Olá, boa noite. Peraí, gente, deixa eu me ajeitar aqui. Esse negócio de live, né? A parte técnica é a parte mais difícil. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não consegui achar um filtro decente, mas eu acho que esse aqui dá pra passar, né? Assim, um daqueles filtros que deixa a gente magra, sem ruga, com uma luz linda, maravilhosa, sem sombra, não tinha. Então, se vocês conhecem, aceito sugestões. Boa noite, gente. Olha que emoção. Live no nosso Instagram brasileiro. Meu Deus, não tem um pão que a gente não faz live aqui. Quer dizer, eu nem sei, nem lembro mais quando é que foi minha última live. Gente, essa live aqui é uma live importante, mas antes de mais nada eu quero dizer uma coisa, que pode ter um intruso nessa live, tá? O nome dele é Diego, é meu cachorro, que ele não gosta que eu faça live essa hora, tá? Aqui na Itália são 10 horas da noite, no Brasil são 6 horas, mas ele se incomoda, então se tiver um intruso eu vou ter que chamar ele para participar da nossa live, tá? Então ele não trata de vinhos, mas ele incomoda. Um beijo para todos os nossos amigos aí que estão entrando. Deixa eu chamar meu amigo, o Carlos, que vai participar. Gente, o Carlos vai participar pela primeira vez de uma live comigo. Tô muito emocionada. E aí a gente vai falar para vocês o que eu escolhi para beber hoje. Então tá um Valpolicella 2019, tá? Vou começar bem light. Oi, Carlos. Olha o que Olá, eu abri oi, hoje. oi. Olha o que eu abri. Ah, maravilhosa, hein? Tá vendo? Tenuta Santa Maria 2019, Valpolicella, clássico superiore. E aí, como é que você tá? Tá Eu com tô bem, saudade tô de mim? bem. Eu Tá escutei, com eu saudade de escutei mim? você falar que tá emocionada de fazer a primeira live comigo, ó. Tô Legal. emocionada sim. Eu Eu tô te também fico escutando. emocionado de fazer, mas mais emocionado ainda no dia que eu vou fazer minha primeira live com você, Em com alguém aí falando em italiano. italiano, né? Aí o Gente, negócio vai. Carlos tem que fazer uma live em italiano. Ontem a gente fez uma mentoria em italiano e aí eu fiquei emocionada, vou falar a Mas daí verdade. o público era menor, daí então a gente acaba, É, a gente se mas solta um olha, pouco mais. gente, a gente fez uma mentoria italiana, eu fiquei tão emocionada que tem uma hora que eu até me perdi. Mas vamos lá, Carlos, então, como é que é a nossa primeira live juntos? Aí um abraço um pessoal aí, os nossos amigos que estão entrando. Gente, hoje vamos falar de uma coisa importante. E eu tô vendo aí o nosso amigo Anderson que está entrando Aí, ó, Taça também, Rosa, A W W também, a Cachaça. W Cachaça com notícias fresquinhas, né? Aqui a W chegando na Europa, gente. Eu tinha dito que a gente ia trazer, trouxe. E tá Mas olha chegando. só, pois é. Hoje a gente vai falar de vinho brasileiro, né, Carlos? Vamos, primeiramente, vamos falar uma coisa. Por que que a gente está aqui, né? Agora, gente, toda quinta-feira, né, enquanto durar, porque enquanto durar, eu e o Enquanto Carlos, a gente durar. vai bater um papo, a gente vai bater um papo com vocês sobre negócios no mundo dos vinhos, mas assim, negócios no sentido que a gente vai sempre desenvolver alguma coisa diferente a nível de importação, exportação, o que está rolando na Europa, entre o Itália e o Brasil. Sempre algum papo diferente que até a gente aceita sugestões, tá? Se vocês tiverem dúvidas, aquilo que a gente está fazendo aqui, porque causa muita curiosidade também, o pessoal sempre pergunta. E aí a gente decidiu trazer para vocês, né? Responder um pouquinho das perguntas e esclarecer um pouquinho das dúvidas. Então, esse vai ser um pouquinho o tema, né? Aí o Diego tá chegando, né? Porque ele tinha que incomodar, lógico, e ele trouxe o franguinho dele também para incomodar na hora da live. Então, esse vai ser o tema. E hoje, né? O que a gente escolheu, Carlos? Vamos falar de quê? Pois é. Hoje nós vamos falar de um negócio que talvez tenha sido a minha maior percepção, meu maior aprendizado, um pouco assim, desde que eu cheguei aqui na Itália, né? E que eu venho tentando captar, que é como o italiano, né? Como o italiano percebe o vinho brasileiro, né? Porque, eu sempre trabalhei no Brasil, sempre trabalhei no Brasil, e agora, esse último ano aqui que eu tô aqui, esse último ano, assim, eu tento, poxa, mas é tão legal a gente fazer essa referência, essa conexão, né, com o Brasil. E como é que o italiano aqui, como é que o europeu, mas hoje nós vamos falar principalmente do italiano, né?
como é que ele percebe o vinho brasileiro, né? E a minha Antes. visão ainda vai ser, Karina, até eu vou falar assim, ó, vai ser uma visão muito retrato, um tanto imediatista, porque, porque eu vou deixar o contexto histórico para você, né? Porque você Tá tem uma bom. experiência muito maior nesses Tá desenvolvimentos, dizendo né? que eu sou velha? Não, tô dizendo que você Ah, está mais tempo na Itália do que eu, tá. tá? Tá. E enquanto que eu vou tirar um retrato, né? De como, poxa, como é que, o que eu percebi nesse ano que eu tô aqui na Itália, né? Que eu pude conversar, que eu pude degustar vinho brasileiro com o pessoal daqui. Então vai ser uma experiência bem legal, vai ser uma conversa bem bacana. Tá. Então, o tema é bem interessante, até mesmo porque a gente acabou de viver uma experiência bem legal. Gente, ele é o Diego, tá? Aquele que eu falei que podia ser que ele incomodasse um pouquinho, porque naturalmente ele quer aparecer. Então, vamos lá. Antes de mais nada, para quem não nos conhece, o que a gente faz, né? Porque uma parte do nosso trabalho, eu estou aqui há 30 anos, né? Mas são 23 anos que eu trabalho justamente levando as empresas italianas para o Brasil. Há 16 anos que eu levo só vinho. Então, né, com a exportação dos vinhos italianos para o Brasil, e agora a tendência, né, não vou dizer o contrário, né, mas a tendência é esse fluxo também, né, contrário. Inclusive, antes de começar essa live, eu estava em reunião com a W Cachaça, que é um nosso, vou dizer cliente feio, né, nosso parceiro, porque a gente acabou de fechar o distribuidor para ele. Então, a gente estava falando sobre isso. Então, não é só vinhos, são cachaças, destilados, e é a cachaça mais premiada do Brasil, é uma cachaça premium, né? Então, assim, um produto fantástico. Tá tendo uma recepção incrível lógico, a cachaça já é bem folclorística, vamos dizer assim, como produto, né? O vinho já tem uma percepção totalmente, né, diferente, porque justamente pela história. Mas O vinho sofre se uma alguém resistência maior, né, Karine? se alguém tivesse me perguntado alguns anos atrás sobre vinho brasileiro aqui, eu nunca teria dito o que a gente vai dizer hoje, né? E justamente por que a gente decidiu? Ai, gente, desculpa. Por que a gente decidiu falar sobre isso hoje? Porque a gente acabou de fazer um evento, tá? Esses dias a gente fez o Merano Wine Festival. Rapidinho, abri só esse parêntese. O Merano Wine Festival é um festival de vinhos bem elitizado, tá? Existe um guia de vinhos aqui na Europa que é italiano, que se chama The Wine Hunter Award, que é um guia que premia vinhos de excelência, tá? Esse guia então só vinho top, e esse vinho premia principalmente italianos, mas agora está fazendo premiação de vinhos também de outros países. Ok? Então, esse guia de vinhos, ele batizou 2 anos atrás, e ele, desse guia, o que ele faz? Ele premia, metade do ano, ele premia os vinhos, são 8 comissões de degustação que analisam vinhos, mais de 8 mil, 9 mil vinhos durante os primeiros 6 meses do ano. Na metade do ano faz a premiação, no final do ano, em novembro, tem um evento para apresentar esses vinhos para os chefes estrelados, os restaurantes, sommeliers, hotéis, buyers, né, compradores do mundo inteiro que vêm nesse evento, numa location super elegante, né, nos Alpes italianos. Então, assim, é tudo muito elite, né, muito estrela, muito, né, Michelin. E Aquela definição do que, tipo, tudo é bom. Não tem como. Então, assim, quem tá ali é porque vale, tá? Então, esses são 33 anos que eles fazem isso. Então, a gente está falando de luxury, de premium. E há 2 anos eles criaram um projeto para internacionalizar, para levar o guia para o exterior. E pegou alguns profissionais, né? Escolheu alguns profissionais para alguns países. Eu fui escolhida para a América do Sul, então eu sou embaixadora desse guia para a América do Sul. O meu trabalho é ser wine hunter. Então, eu vou para a América do Sul e seleciono vinhos, principalmente do Brasil, porque eu comecei pelo Brasil, selecionei já alguns vinhos, e esse ano, o primeiro vinho que eu selecionei foi premiado. E então, esse ano, o primeiro vinho brasileiro foi premiado pelo Merano, pelo The Wine Hunter Award, e entrou com uma medalha de ouro e uma medalha
E um rossa, rosso, um red, um é red. um red, um rosso, que é a medalha base, tá? Então, a primeira medalha de ouro, depois tem um platinum, que é muito difícil ganhar, mas são dois espumantes da mesma vinícola, uma vinícola boutique, né, lá de Encruzilhada, assim, tinha um lugar que eu nem sabia que existisse no Brasil, e eu moro aqui há 30 anos, tá, gente? Então, assim, tudo novo para mim, e a apresentação desse vinho, gente, me deslumbrou, porque a gente notou, e é daí que nasceu essa live agora, né? A gente notou a reação dos italianos, quer dizer, eu já estava comercializando vinhos brasileiros aqui, mas aí que a gente vai falar, né, Carlos? Eu deixo até um pouquinho da palavra para você, porque o Diego está me disturbando, está me atrapalhando aqui. Eu queria que você começasse desse ponto aí, né, da reação que você notou, e aí a gente volta depois no Vinita ali, porque eu já tinha percebido. Vai, Pois é, então vamos tá. começar. A live já começou uma bagunça. Eu Vai. vou voltar um pouquinho aqui, então, né? Eu vou falar que Isso, desculpa. aqui no, essa, Encruzilhada do Sul. esse A prêmio, Brocardo, gente, a esse empresa, prêmio que é a o vinícola Brocardo puxando, Vinhos, a né? vinícola tá puxando minha orelha. A Brocardo tá dizendo, Encruzilhada do Sul. Eu não conhecia, mas é É, lá onde. Lá no sul. Rio Grande Vai. do Sul, né? Brocardos, A é, Brocardo Vinhedos e vinhedos Vinhos. e vinhos, né? Então eles Depois foram os eu vou premiados. Ó, apresentar. a garrafa Eu vou tá ali, apresentar, tá? Os tá? vinhos que ganharam. E, Vai. e para nós isso aí foi esse ano, vamos dizer assim, que não bem acabou ainda, mas tá, foi um fechamento de ouro assim para nós, porque a gente pôde ver assim um produto brasileiro sendo muito bem reconhecido aqui na Itália, né? E só que essa história para mim, né, ela começou um pouco antes, né? Por exemplo, quando no Vinitaly a gente tinha uns stands com os vinhos brasileiros, eu tive a oportunidade de atuar, de trabalhar, de ficar Em abril. atendendo junto, né? No stand do Rio Grande do Sul, onde Nós, tinha nós tivemos o stand grande do Rio Grande do Sul, que tinha várias, né, é, várias empresas, várias várias vinícolas. empresas ali estavam com seus vinhos, né? E eu pude perceber como, numa feira internacional gigante, né? Como muitas pessoas vinham reto buscando vinho brasileiro. É aqui que tem vinho brasileiro? É aqui que tem vinho brasileiro? Sim, é aqui, né? E quando eles provavam, quando degustavam os vinhos, né, a impressão, né, era sempre positiva. As pessoas sempre se surpreendiam positivamente, né? Pô, isso foi muito legal, né? Então, quem me conhece no Brasil sabe que eu sempre fui um cara defensor do vinho brasileiro, sempre sou brasileiro, não desisto nunca, o vinho brasileiro é bom, né? Sempre combati aquele cara que sempre usei aquele cara que precisa de um psicólogo, né, para falar que para vender o vinho para ele, né? Então, ele agora aqui, eu tô numa oportunidade interessantíssima, né? De conseguir vender vinho brasileiro aqui num ambiente diferente, né? E perceber como aqui as pessoas estão, às vezes, até mais abertas a adquirir, a comprar, né? Claro que a gente tem que respeitar toda uma concorrência que existe, um histórico que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco É, mais, mas o pessoal está querendo e não está encontrando, né? e deixa eu falar um pouquinho dessa história também, né? Dessa história e como é que a Itália hoje mudou, né? A gente está focando muito na Itália, mas é uma Europa nova, né? É, bom, a gente está falando do país, né? A gente está falando de um velho mundo e a gente está falando do país que até outro dia era o maior produtor de vinhos, né? A gente acabou de perder para a França, mas por anos fomos o maior produtor do mundo de vinhos, né? Continuamos na nossa mentalidade, nós somos os melhores ainda, porque aqui os italianos não dão o braço a torcer, então ninguém nunca vai dar o braço a torcer aqui para os franceses, então continuamos sempre o número um, com uma história, né, que a gente conhece muito bem, sabendo que desde o Império Romano, né, tudo aquilo que aconteceu na história do vinho foi justamente os romanos foram aqueles que deram, né, que criaram aquilo que hoje é a vinificação que a gente conhece, né? Foram eles que levaram o vinho, né? Que a gente sabe o que entende por vinho
os franceses, para os alemães, para os espanhóis. Então, assim, o vinho foi levado para o mundo pelos antigos romanos. Então, os italianos se sentem pai do vinho, ok? Então, isso ninguém tira Eu deles. posso fazer uma Natura... observação? Sim, É. sim, sim. O que é legal? Isso aí, ou algo parecido com isso que a Karine está falando, a gente escuta no Brasil também. Essa, né? Só que a gente escuta onde? Num curso de sommelier, num curso de vinho, né? Aqui, todo italiano sabe isso. E E não ele só carrega sabe, isso. ele sente No isso, ele carrega isso. trem, no ponto de É no ônibus. DNA. Se você começa a puxar vinho, ele sabe, ele se sente responsável pelo vinho do mundo, Sim, né? sim, sim. Pela história do mundo do Então, vinho, assim. então pode É continuar, isso. Karine. Então, naturalmente, até antes do Covid, você ia no restaurante italiano, você achava vinho italiano, né? Não tinha essa abertura mental, ok? Era só vinho italiano, era só vinho, pelo contrário, vinho autóctone você ia para Toscana, você tinha vinho toscano. Você ia para Ligúria, vinho da Ligúria. Você ia para Sardenha, vinho da Sardenha. Você ia para Sardenha e queria um vinho da região da Lombardia, você não achava. Era tudo muito regional. Ainda é, lógico, não é que mudou assim drasticamente. Mas é lógico que o que aconteceu com a pandemia, e que a gente tem, logicamente, que olhar, muita coisa mudou em positivo, também foi essa globalização, essa abertura mental, e que deu aos italianos essa curiosidade e essa vontade assim, eles entenderam que o mundo não são só eles, e que existe coisa de valor e de qualidade. O Brasil, a história do Brasil e a história do Brasil dos vinhos, né, também é italiana. E aí é lógico que vai abraçar o quê? A autoestima deles, né? A gente sabe que tem uma grande influência dos italianos e, naturalmente, aí lá vai eles se sentindo pai dos vinhos do Brasil também. O que é, né, muito, muito positivo, né, quando você fala que eu quero trazer vinho do Brasil para comercializar, para vender Isso, aqui na Itália, né? Porque isso. é um pouco deles, É um né? pouco. Então, Inclusive, assim, vai. os nomes de família são os mesmos, né? Você Sim, tem aqui a mesma família, eu imagino, né, que não se conheçam exatamente, mas o mesmo sobrenome de produtor de vinho no Brasil também está produzindo vinho aqui na Itália, né? Então, isso. eles Isso, sentem assim mesmo. uma conexão muito forte com isso, né? O que é um ponto positivo, né? Isso. Para trazer vinho do Isso. Brasil para Então, cá. essa abertura mental, essa curiosidade, e tem aquele negócio exótico, né? Porque o Brasil é exótico. E aí eles querem entender, como é que é? Mas como o Brasil tem vinhos? Porque aí começa também aquela parte de ignorância, porque ignora o fato que o Brasil é um grande produtor de vinhos, que o Brasil já é um grande exportador de vinhos, né? Então, chega aquela parte onde você, que é o caso nosso, aí domina, né, o assunto, né? Então a gente tem que ensinar. E aí a gente começa a falar do Brasil, das regiões, porque o Brasil hoje tem muito. Ai, gente, desculpa, tem muito aqui ensinar, né? E tem muita informação já. A gente já tem uma DO, nós temos a dupla poda, a gente tem coisas que para eles era, né, até ontem, o Brasil não existia nesse mundo, né? Então eles ficam cada vez mais curiosos e querem degustar. Tanto é que quando a Brocardo, a Gabi, ganhou esse prêmio, e agora eu queria até chamar ela daqui a pouco para contar para a gente, né? Até contou numa entrevista que eu publiquei também. Teve essa. Antes eu só queria falar depois da parte de negócios, né? Porque se de repente alguma vinícola escuta essa live, é interessante elas saberem quais são, né, desafios e oportunidades, né? Porque como você falou uma coisa importante antes, Carlos, procuram, mas não tem, né? Porque a gente, né? Eu estava aqui com o quê? Uns 20 importadores nesse evento, mas não tinha os vinhos brasileiros, né? Só tinha a Gabriela, e a Gabriela não estava expondo, né? Mas olha quanta oportunidade, né? Nós, no momento aí que a gente apresentou os vinhos dela, quantos teriam, né? Quantos pediram? Poxa, eu quero degustar, eu quero entender. Pô, me traz uma garrafa, assim, aquilo ali é um momento de business, né? Como a gente chama aqui. Incrível, Diego, incrível. Então, mas não tinham, as vinícolas não estavam presentes. Então, assim, oportunidade tem por quê? Porque é um momento de que o Brasil está
é um dos países da vez, né? A bola da vez, como se diz. E isso tem que ser aproveitado, né? Como se diz em português. Vai, Carlos, continua aí que eu vou salvar aqui a situação. Eu ia até trazer mais um outro aspecto, né, Karine? Que o Brasil também é a bola da vez, né? Quem aí às vezes está um pouco envolvido no mundo do business, do vinho, sabe que o Brasil também é a bola da vez no sentido de vender para o Brasil, né? Porque o mercado vinícola no Brasil ele cresce, na pandemia ele estourou e daí depois caiu um pouquinho, né? Mas o fato é que eu não sei se existe algum outro país no mundo, eu acredito que não, que tem uma expectativa de crescimento tão grande no mercado vinho como o Brasil possui. Na questão de ampliar a sua capacidade capacidade de consumo, né? E tão Então, rápido também, pois é. tá? Então, e Tão o rápido. italiano, então ele, assim como outros países, está querendo vender para o Brasil também. Só que quando ele quer vender para o Brasil, ele acaba pesquisando o Brasil e acaba também surtindo um efeito contrário, porque ele acaba percebendo que o Brasil também produz vinho, que também tem vinho de qualidade, que esse caminho pode ter uma mão dupla, né? Vamos dizer assim, né? Então Vamos falar de qualidade? Vamos falar de vamos, qualidade rapidinho? vamos falar, né? Agora, sem briga, né? Mas vamos tentar falar, né? Você que é sommelier, professor de enogastronomia, eu quero a sua opinião. Qualidade. Eu tenho a minha percepção, a minha opinião muito formada nessa questão, né? Quem já foi meu aluno aí, quem já tive a oportunidade de conversar um pouco mais comigo sobre, sabe a minha opinião. O quê? O mundo inteiro, todos os lugares, seja onde for, vamos lá, seja Brasil, seja Itália, seja Portugal, seja, né, Argentina, Chile, não importa, tem vinho bom, tem vinho ruim, né? Ou seja, o que eu acho que a gente tem um diferencial, vamos dizer assim, em algumas regiões, que talvez seja um ponto de força aqui na Itália, né? E que também talvez seja um ponto de força da França, é que eles têm um volume de produto premium de grande qualidade muito maior do que alguns países como o Brasil, por exemplo, né? No sentido de que a oferta de produto de grande qualidade aqui talvez seja maior do que a de grande qualidade no Brasil, porque em função do desenvolvimento histórico da indústria Ok. vinícola, né? Isso é Mas eu quero entender de você a nível de qualidade, o Brasil, o que a gente, se a gente tivesse que vender agora um vinho brasileiro para um italiano, tá, não. a nível de Isso, comparação, isso aí. quais são as nossas cartuchas? Como é que se diz em português? O que eu vou a nível de qualidade, aonde que o vinho brasileiro pode, não vou dizer bater o italiano, não, mas qual é o diferencial? Qual Não. é o seu posicionamento único, entendeu? Aonde que o brasileiro se diferencia? Além dos espumantes, porque olha que o brasileiro, atenção, né? A gente conhece que tem muitos tintos interessantes no Brasil. E a gente tem só que saber apresentá-los, tá? Porque eu acho que a gente está pecando na apresentação dos nossos tintos brasileiros pelo mundo, Pois hein? é. Não é Então, só espumante, atenção. Mas vamos nesse lá, me aspecto, diz. então, Karine, uma coisa é fato, né? Assim, minha percepção. Temos que trazer o que nós temos de melhor no Brasil, tá? Porque não adianta pensar que você vai trazer um produto mais ou menos para cá para querer competir em preço, né? Porque aí nós estamos nadando sabe, aqui daí não Nem tem como chega. competir com Não. preço de vinho brasileiro aqui, né? Então, realmente, o foco, né? O que eu penso que o Brasil tem que trazer para cá é produto premium, né? É claro que o preço, o valor, né? Sempre vai ser um fator de decisão, né? Porque o italiano vai pesar muitas vezes, não, por esse preço eu compro o Barolo melhor que nós temos aqui, né? Não sei. Isso pode acontecer, Eu não sou de acordo tá? com você, mas vai, continua, desculpa, vai. Mas, tá? Mas quando a gente está falando de um produto
nichado, premium, né? A pessoa muitas vezes vai atrás daquela curiosidade do produto diferente, da oportunidade, né? Oportunidade de, não de preço, uma oportunidade de degustar algo diferente, né? Então, nós temos que falar de qualidade. E aí o Brasil, com certeza, espumante é um carro-chefe, mas eu aposto muito nos nossos tintos aí, porque a gente tem tintos aí da campanha, nós temos tintos de poda invertida que são fantásticos e que a gente sabe que tá tendo sucesso tanto no Brasil como fora dele, né? Eu acho que o caminho é por aí, tá? Estou de acordo com você. Eu acho que o Brasil, os pontos de força do Brasil é que é um país que está investindo muito em inovação, tá? Então, isso a gente vê no modo de vinificar, nos produtos, no que tá, sabe? Tem muita... A qualidade do produto é devido também ao investimento que está tendo, tá dentro das cantinas, né? Né? Dentro da cantina. E isso não é só no espumante, mas existem tintos fantásticos, né? Com uvas que aqui ainda não são conhecidas, né? Ou até uvas que foram trazidas, foram levadas, né, da Europa para lá, mas justamente colocadas num terroir sul-americano, como é que se diz? Da América do Sul, né? Um terroir diferente, e que foram feitos cortes com uvas da América do Sul e assim nascem um produto totalmente diferenciado e a unicidade do produto, entendeu? E é isso que é o exótico do produto, tá nisso. E aí eles vinificam com uma inovação, com uma certa... E eu acho que não é o preço o problema. A dificuldade está o fato que o brasileiro não sabe exportar ainda. E a gente sabe que no Brasil é muito complicado também exportar. É complicado importar, é complicado exportar. O brasileiro tem que pagar para exportar. É tanto documento, é tão difícil, são impostos para exportar. O Brasil é complicado também para exportar isso. A gente faz isso como trabalho. Temos o Syrah, olha, tem coisas realmente incríveis, né, que são exportáveis, né? Assim, eu trouxe aqui uns exemplos, né, que a gente tem aqui, né, que são vinhos. Esse aqui, né, a Valparaíso, né, vinhos naturais, né, que a gente tem aqui, que em fevereiro vão estar aqui na feira, né, na Slow Wine. Vinhos fantásticos, né, Pinot Noir, Rosé. Eu não sei, são vinhos. Esse aqui é um diferencial, tá? É um diferencial. O que a gente não pode dizer que são vinhos naturais, né? Assim, tem toda uma outra apresentação na Europa desse tipo de vinho. Mas são vinhos, tá? Esse já é um diferencial para cá. Esses tintos, gente, isso aqui a gente está falando de uma vinícola boutique de Bento Gonçalves, tá? A Chamon Garbin, que vinifica os vinhos, uma boutique mesmo, tá? Com o estilo europeu dos anos 80, sabe? Assim, mas coisas maravilhosas, com uma classe, assim, é muito... Olha, esse aqui são 10 cortes. O Odete... Não, olha só, são 10 uvas. Eu tenho que botar o óculos, eu vou ler isso aqui para vocês, porque... E depois vamos chamar a Gabi para ela falar do vinho dela. Olha só, o Odete é Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, Cabernet Franc, Rebo, Pinot Noir, Touriga Nacional, Barbera Piemonte, Petit Verdot e Marcelin. Tá? Se você não tem ideia do que é esse vinho. É maravilhoso. Eu sei que dizendo assim, você até se perde na complexidade que pode ser um vinho desse. E até, adoro esse vinho, até para Brocardo, eu estou te chamando, amor, até para essa vinícola aqui de Bento se chama Chamon Garbin. Se você for lá, você pode dizer que é a Karine da Itália que te manda, tá? E que ele é maravilhoso, o Douglas. São 2 sócios fantásticos. Opa, também não. Você nunca foi Olha, também, Anderson? Para o Anderson não conhecer, hein? Anderson, você não conhece a Chamon Garbin? Olha só, gente, que isso? Gente, isso aqui, olha, isso aqui é elite, tá? Anderson Isso aqui é um dos valores agregados do nosso para país, conhecer o tá? mercado de vinho brasileiro. Isso aqui é uma das... Olha, gente, o cuidado que eles têm com o rótulo, uma coisa absurda. E cada rótulo deles, espera, eu não estou fazendo venda não, tá? Mas é rapidinho.
Cada rótulo deles é em homenagem a uma cidade brasileira. Então, eles têm Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, assim, tem toda uma... tem uma pegada que é incrível, mas vamos lá. Porque agora a gente vai... Mas já está na lista, então é isso mesmo. É isso aí. Até mesmo porque, Anderson, a gente tem que trocar figurinha, porque eu cheguei na Valparaíso um pouquinho através de você, né? Ou eles chegaram na gente, né? Foi um negócio desse. E vamos chamar então a Gabi, porque, gente, voltando lá, tudo isso começou por quê? Porque o Helena, tá? E o Marina, que são os dois espumantes da Gabriela, que eu trouxe, tá? Eu degustei, achei incrível, tá? Dessa vinícola boutique também, lá na Encruzilhada do Sudeste, lá que eu digo onde Judas perdeu as portas. Eu zoo ela, Não. gente, mas não é assim não, tá? É brincadeira. Então, essa vinícola fantástica, e a Gabi tem uma história linda, porque ela tinha outra vida, né? Então, são 3 anos que ela vinifica, e ela agora são espumantes super premiados. E eu trouxe para cá, foi o primeiro vinho brasileiro que eu consegui premiar, né? Como Wine Hunter. E assim, para mim é um pouquinho meu xodozinho, né? E hoje mesmo, ontem a gente já mandou para um outro importador que faz vinhos franceses e que está degustando os vinhos dela. Então, assim, para mim é muito legal poder trazer e representar essa vinícola na Europa. Então, vamos lá, vamos chamar a Gabi, que ela está em Portugal. Peraí, aí eu pedi para ela contar, porque para a gente, assim, a experiência dela, né, com a reação dos italianos, né? É E isso que é a gente, não sei se interessante. falamos, eu acho que não falamos, né? Mas é a primeiro produtor brasileiro. Oi! Primeira Oi, mulher e primeira mulher. única. Mas diga assim, é o primeiro vinho brasileiro premiado no Numerano. Amiga, E oi. aí? Não tô bebendo seu espumante, porque eu sei que você deixou para mim pra eu trabalhar, mas eu tô paquerando ele, todo dia eu olho para ele, doido para enfiar na geladeira. Um dia eu vou abrir, tá? Oi, como é que estão as Oi! coisas aí? Estão ótimas, né? E é uma alegria muito grande estar aqui, né? Contando mais uma vez, trazendo um pouquinho da minha história, agradecendo de coração aos italianos o reconhecimento dos italianos diante do vinho brasileiro, né? Eu acho que é um passo, assim, e a gente tem que honrar muito isso. Por quê? Porque eles têm essa cultura do vinho milenar muito antes da gente, né? Tanto é que o vinho foi levado para o Brasil através deles. Eles foram alguns que levaram junto com os portugueses. Enfim, tem toda essa parte da história. Mas a gente sabendo a história do italiano, que é bairrista, que, né, ele supervaloriza o produto deles, eles olharem para um produto de fora, isso é grandioso, né? E A gente sabe. conta pra gente como é que era a reação deles quando eles sabiam que você era brasileira, que você tinha sido premiada. Como é que foi? Conta, porque é legal, né? Isso foi muito legal. Eles me receberam de braços abertos. E eles queriam muito conhecer meu produto, mas infelizmente a gente tinha poucas garrafas que não dava para tomar Pra todo mundo, né? Mas na próxima, com certeza, a gente vai ter mais foram garrafas. só os italianos, né? Porque a gente estava com bastante importadores, né? O pessoal de vários países, a aprovação foi geral, né? Tinha Foi o pessoal bem da legal. Rússia, da Ucrânia. Então, Israel, assim, o pessoal sentindo de vários lugares do mundo, da China, né? Também da o pessoal. China, tinha os franceses. Eles saberem que a gente também tem um cuidado com o nosso produto, isso também traz uma outra visibilidade, né? E foi legal porque ela tinha que apresentar, eu me lembro que você tinha que mostrar onde é que eram os seus vinhedos, então tinha que explicar o Brasil, mostrar onde é que estava a encruzilhada, então eu vi ela tentando mostrar no mapinha para eles onde é que ficava, e todo mundo interessado, né, para poder entender como é que, né, onde é que ela vinificava. Aonde que eu fazia, até porque a minha região da Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul, no Brasil, é uma região muito nova na produção de uvas e de vinho. Então, assim,
a gente já poder ser olhado O pelo brasileiro é mundo novo, né? é muito bom. Pois é. Ai, Gabi, foi muito legal, foi muito legal. E você foi assim para a gente o exemplo. Tanto é que a gente tem um projeto, né, que é aquele de trazer mais vinícolas brasileiras aqui para serem premiadas, porque o que a gente estava falando antes também é que é difícil, sim, para as vinícolas brasileiras virem vender os vinhos aqui. É tudo uma questão de estratégia, né? Porque você Sim. sabe, comercialmente a gente tem que ter estratégia. Esse é o nosso trabalho. A gente passa todo dia fazendo estratégia. Uma das estratégias é premiar o vinho, porque é lógico que quando, né, o vinho é premiado, o restaurante olha com outros olhos, porque se alguém que tem o gabarito diz que aquele vinho vale, é natural. Você lembra, né? A gente estava num restaurante estrelado, quando a gente diz no restaurante estrelado, Michelin, ela é produtora de um vinho brasileiro que foi premiado. Ele quer degustar o teu vinho. Ele quer degustar, Então, ele quer conhecer, se né? você tiver... Eu gravei muito Carlos. a expressão daquele produtor, não era nem de vinhos, né? Mas era aquele produtor de massas que estava com a O gente. produtor Quando ele, de Sim. quando massa. ele falou, quando nós contamos para ele que era produtora de espumantes brasileiros que ganhou um prêmio no Merano, ele falou, mas isto para você aqui é um sol. É Um Itália. sol. Usando Eu uma expressão guardei meu. aquilo também. Do tipo, não tem nada melhor que isso para você aqui na Itália, sabe? Porque agora todo italiano, né, todo As o portas mundo estão do abertas. vinho Sim. sabe que você tem a chancela, foi referendada Então, por um sim. guia importante que valida Então, assim, é uma valida o questão produto de brasileiro. estratégia, gente. É uma questão de É estratégia, uma porque, assim, o mercado, qualquer mercado no mundo, assim, o mercado tem espaço, tá? Você tem, lógico, tem que estar inserido, porque a vantagem é que a gente está aqui, então a gente sabe como se mexer, é como trabalhar com o Brasil. A gente consegue colocar as vinícolas italianas no Brasil, porque a gente sabe como se faz. Mas é lógico que você entrou pela porta da frente, mas por quê? Porque o produto vale. o produto Porque antes de você tinha trazido outros que não foram premiados. Então é lógico que o produto vale. Então, assim, como o Carlos falou, não pode ser qualquer um. O produto tem que ter qualidade. Porque para você chegar aqui com um palato, com uma história, com os franceses que estão aqui do lado, entendeu? Onde você tem um evento que tem um dia inteiro só de champanhe. E onde tem uma comissão que degusta somente champanhe. E naquela comissão, as pessoas degustaram o teu espumante e premiaram o teu espumante, quer dizer que alguma coisa o teu espumante tem de bom, né? Ele entrou né? numa degustação onde foram premiados champanhes, né? Os melhores champanhes. Os melhores. Então, assim... Alguma coisa. Então, eu também fiquei orgulhosa de mim mesma. Eu falei assim, gente, alguma coisa eu entendo de vinho, sinceramente. Logo depois disso, eu fui convidada para ser degustadora em Lyon, né, Carlos? Depois de Merano, me convidaram em março, vou ficar 3 dias em Lyon degustando champanhe. Eu falei assim, gente, será que foi o espumante da Gabi que me deu essa? Eu falei assim, pô, tá vendo? Alguma coisa eu sei. Alguma coisa, né? Isso é maravilhoso. Isso leva todo mundo para o mais. E eu posso dizer que, na verdade, eu vou puxar a brasa para a sardinha aqui, também não foi sorte, tá? Não foi sorte. Isso é experiência, trabalho. Pode ter certeza que... Não, mas, gente, voltando para os italianos, é isso. Eles são exigentes, eles são chatos, eles são... eu levei 1 ano, olha, até destilados, sabe? São 2 anos que eu tento botar vinho aqui, com prêmios, você foi a primeira. Com destilados, o AW, a cachaça, foi escolhida agora. Ela foi premiada no ano passado, mas eu não consegui, desde o ano passado, que a gente está tentando colocar ela no mercado. E ela foi colocada agora. Você lembra que a gente degustou? Consegui. Eles vão ter que degustar meu espumante também. A gente degustou a cachaça. Eles degustaram a cachaça primeiro. Bom, então a cachaça foi aprovada. Então, assim, você participou, né, daquela primeira degustação da cachaça, num momento bem eclético, né?
É. Então, assim, é um mercado complicado? Mas se você sabe entrar, tem um sistema, como também tem no Brasil, como tem em todo lugar, é uma questão de estratégia. Ele está bem aberto para o Brasil. O Brasil é exótico, os italianos amam os brasileiros. O brasileiro tem tudo a ver com o italiano. E mais do que. Eu só digo sempre uma coisa: só não tem lugar para sucos de uva, tá? Porque tudo quanto é empresa me procura porque quer trazer suco de uva para cá. Gente, italiano não quer importar suco de uva. Para de me oferecerem suco de uva, pelo amor de Deus. Isso é coisa de cultura brasileira. Italiano não toma suco de uva. Não, eu quero deixar isso bem claro. De uva brasileiro aqui na Itália. Gente, não vai dar certo. Não dá certo. Eu me recuso, tá bom? Então, suco de uva, não. Tá bom? Vocês fiquem com... Eu amo suco de uva, mas só no Brasil. Tem que Obrigada. continuar trazendo na mala. Porque até o Carlos, ele fica tentando, mas suco de uva a gente não vende. Não dá. Não vende para ninguém, só para a filha do Carlos. É a única que compraria com a mesada dela suco de uva na Itália. Se deixar. Porque não dá. É que as empresas, porque como funciona em outros países, mas na Itália não funciona. Então, tá vendo, gente? Exportação é uma questão cultural, tá? Não é porque dá certo em Portugal que vai dar certo na Itália, né? Ou que dá certo na Inglaterra, que eles compram suco de uva. Aqui eles não vão comprar. É uma questão quase de orgulho para eles. Comprar suco de uva num país onde eles pegam e jogam fora o mosto da uva. Eles sabe, dar, assim, não tem sentido, sabe? Então, para mim também, não tem sentido nem investir em projetos desse tipo, tá? Então, pode ser até que daqui a 2 anos eu me arrependa e o meu concorrente fique milionário porque fez um projeto de suco de uva. Mas, por enquanto, eu vou investir no vinho, tá? Então, brasileiros que queiram vir para cá, né? Falem com a Gabi, que ela já tá por dentro. Agora ela tá lá em Portugal, né? Logo, eu já vou... A semana que vem já tô de volta no Brasil, né? E aí vocês falem com ela que ela manda vocês para mim, tá bom? Que agora tudo aqui eu sou a manager dela. Eu já me autoproclamei. Sim. Vamos lá. Bom, gente, é isso. Eu não sei que mais. Não sei se tem perguntas. Tem alguma pergunta? Se nossos amigos aí que ficaram até agora, se tem alguma, estão curiosos, querem saber alguma coisa mais técnica, porque a gente até queria falar de coisas mais técnicas, mas o meu cachorro me distraiu. Uma coisa e outra. Eu tinha até anotado, mas eu tinha até anotado umas coisas interessantes aqui, gente, sobre a exportação dos vinhos brasileiros, se vocês quiserem saber. Vocês sabiam que o Brasil... Cadê minhas anotações? Olha só, eram coisas importantes. O Brasil exporta para mais de 30 países diferentes, tá? Isso era em janeiro desse ano, então eu espero que tenha aumentado. Mas eu queria dizer... E já recebeu 390 prêmios internacionais. As vinícolas que fazem parte do projeto Wines of Brazil, que existe um projeto de internacionalização, né? Nós temos mais de 1.000 vinícolas, mas somente 24, não sei, um pequeno grupo de vinícolas participa desse projeto de exportação do governo, né? Então é bem limitadinho, né? E esse projeto, né? Então são quase todas grandes, né? São vinícolas que têm potencial, mas assim, não é uma vinícola como a Brocardo, que é bem boutique. Quantas mil garrafas são, ô Gabi? 8. Eu tenho 6 rótulos, né? Eu tenho um Pinot, 2 Chardonnays, um barricado e não barricado, um vinho rosé. E aí eu tenho o Espumante Nature e o Brut Rosé. Ao todo são 8.000 garrafas. 8.000. Então, você é bem boutique, né? Bem então, as empresas que estão dentro de um projeto desse tipo de internacionalização são empresas que vão para feiras, sei lá, em Dubai, nos Estados Unidos. Então, são empresas que têm que garantir até um volume de exportação, naturalmente. E dessas empresas, a gente está falando de 390 prêmios internacionais. Ou seja, são empresas que se colocaram, se dispuseram a participar de prêmios, né? Então tem qualidade, são aquelas que estão levando o nome do Brasil para fora também, né? Que a Gabi, como ela, tem outras pequenas, mas no final das contas, vamos dizer assim, que aquelas enormes são aquelas que vão contar a história do Brasil. A Gabi faz parte de uma níquia, né? Uma nicha, como é que se diz? Um nicho?
se diz nicho, né? Um nicho, uma preciosidade que sozinha paga essa passagem e vem aqui pegar seu prêmio, porque, gente, até isso ela fez, né? Assim, ela ganhou um prêmio, pagou sua passagem, ela e o marido vieram para cá retirar o prêmio, né? Até, assim, não é para qualquer uma também, né? Porque foi uma iniciativa também que... Gente, o Diego tá fazendo uma bagunça, desculpa, tá? Mas é porque ele não gosta que eu faça live essa hora. E aqui em casa é ele que manda, né? Não sei se vocês já notaram. Então, assim, é interessante porque, de qualquer maneira, o Brasil tem realmente já fora. Pena que não assim, tem que ser contado não só por essas grandes, que vão em grandes feiras. Deveria ser divulgada essa história do Brasil, né, de outra maneira também, um pouquinho mais uniformizada, homogeneizada, sabe, assim, mais... Não sei se me capita, como se diz, mais... Bom, deu para entender, gente? Essa hora não dá para traduzir. Deveria ser mais uniforme essa comunicação, né? E não só na mão dos grandes eventos. É isso que eu quero dizer. Porque senão acaba que toda vez que a gente fala de vinho brasileiro, os normais não sabem que no Brasil existe vinho, né? Eles não sabem. Então acaba a gente toda hora ter que construir a nossa história. É isso e já que estamos falando de visão do italiano, né? Esse é um ponto interessante, né? Nada contra grande e pequeno, né? Até porque muitas vezes um produtor pequeno aqui na Itália, ele talvez se compararia a um produtor médio grande no Brasil, né? Mas assim, o italiano adora esses detalhes, né? Tipo de saber que o vinho é produzido em pequena quantidade, numa montanha, numa colina especial, que é voltado. Então, isso aqui... A história Brasil, do produto, né? Sim. Muitas vezes, assim, ó, no brasileiro lá é papo chato, vamos dizer assim, né? Assim, é só aquele que gosta mesmo do assunto, que quer, né? Aqui, mais uma vez, isso é muito normal, né? O consumidor de vinho, naturalmente, aqui se interessa por isso e assim, ó, e o melhor... E não só, ele se fideliza por isso, ele se fideliza pela história. Ele sabe. Ele se fideliza, né? ele compra o vinho também pela história, pela vinícola, pelo tiozinho, pelo tudo porque isso. é uma parte é uma cultura italiana, né? De valorizar a história, de valorizar da onde vem. Então, por isso da gente contar a história, contar da onde vem, contar como é feito, né? Eles gostam disso. Pois é. Então, quanto mais história a gente tiver para contar, né? A gente tem que preparar isso, tem que construir esse material, né? Melhor, tá? Porque não é só a garrafa, não é só a qualidade do vinho, não é só o preço, né? A gente também tem que ter opções, tem que ter histórias, tem que ter estratégia, né? Então é muito importante, conjunto, sim, né? é muito importante isso. É muito importante toda vez que a gente conta, né, o que está acontecendo hoje no Brasil, da DO, tudo aquilo que está acontecendo também o Brasil é tudo muito novo, né? Mas essa história, mesmo sendo muito nova, é sempre história, sabe? É a história dos imigrantes, é a história de quem lutou nos últimos anos para que tudo isso acontecesse. Então, tudo isso, né? Tudo isso é história, emoção, é luta, né? Eles fizeram ao longo de centenas de anos. Né? A gente está começando agora, né? A gente está fazendo isso agora, mas já faz parte da... Então, saber contar isso também é fantástico, né? Por isso que, né, até na nossa entrevista, o Gabi, eu até insisti, né? Eu falei assim, não é só isso. Conta do teu taravô que chegou e trouxe a mudinha da planta, sabe? Porque não é que seja uma coisa chata, é uma coisa que, gente, foi assim, tem um porquê, tudo tem um porquê. E se você dá para as pessoas um porquê, né, um escopo, se diz aqui na Itália, aí tem um sentido, sabe? Tudo tem um sentido. Fica né? só uma garrafa de vinho.
Aí você não é só aquela brasileira maluca que pegou um avião e foi lá retirar o quê? Um quadrinho? Você entende? Porque senão parece isso. Aí tem tudo um valor diferente. Se você conta tudo aquilo que você contou, você entende? Porque aí tem todo uma outra percepção. E eles são acostumados com isso. Para eles isso é importante, né? Para eles tudo aquilo eles estão acostumados a contar. Se você sentar, olha, gente, uma coisa linda aqui da Itália é quando você senta com um velhinho. Sabe? O Carlos está morando ele mora aqui perto da minha cidade, numa cidade onde ele diz para mim assim, o mais jovem tem 70 anos do povo lá que mora, só tem velhinho. É lindo quando você senta com um velhinho e ele começa a contar para você tudo aquilo que ele viveu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e que os pais dele contavam para ele da Primeira Guerra. Mas ele começa a contar como se a Segunda Guerra Mundial fosse ontem. Aí você que não viveu, porque a gente está vindo do Brasil, né? A gente viveu de outro jeito, você entra naquele mundo. Aí o cara começa a contar que quando os alemães chegavam, ele pequeno, né? Ele que era o único homem, sei lá, de 10 filhos, tudo mulher, ele tinha que sair correndo com as irmãzinhas tudo correndo embaixo da terra, e ele tinha que esconder tudo com as plantinhas, e ele era o único que com 7 anos ficava lá olhando para os soldados, e na cabeça dele ele tinha que defender. Assim, cara, tu entra naquela história. Depois quando você ficou 3 horas com aquele homem, você fez o homem mais feliz do mundo, aquele velhinho ali, que deve ter contado pela 15ª vez naquela manhã, aquela história, e a tua vida se transformou, sabe? Assim, isso é a Itália. Se o cara naquele momento te disser, pô, vem ali comigo que meu filho vende vinho, de repente o vinho dele custa 400 euros, cara, o filho dele vem daquela família aí, daquela história, tu vai ali e compra uma garrafa de 400 euros. Não sei se deu para sabe? Isso é o que a gente vive aqui. A gente vive em um contexto assim e aí você não pode chegar aqui e dizer, olha, isso aqui é porque eu moro lá no Vale dos Vinhedos, blá, 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 e não me contou mais nada. Cara, você tem que me emocionar, sabe? E é por isso que eu digo sempre, ontem eu fiz uma mentoria, falei para a menina assim, falei para ela, você tem que emocionar para vender o vinho. Você não precisa nem saber o que tem dentro da garrafa, falei para ela. Depois você aprende. Aí ela, como? Não preciso saber nada de vinho. Eu falei assim, não, você aprende depois. Você tem que aprender primeiro. Ela ficou meio assim traumatizada. Eu não deveria nem estar falando isso aqui, né? Mas é verdade. Isso no Brasil, vamos dizer assim, né, Gabriela? A gente até entende isso, né? Assim, quem está no mundo do vinho, né? Mas aqui, isso aí é levado à 10ª potência. Carlos, agora voltando já que estamos falando de história, quando eu comecei a vinificar, lá 3 anos atrás, eu comecei porque eu mandei fazer as garrafas de vinho para os 70 anos do meu pai. E veio a pandemia e eu não pude, a gente não teve a festa. Não teve a festa. E eu fui nas casas entregar algumas garrafas. E aí, quando eu estava entregando as garrafas, eu conheci a história do meu pai, contada pelos amigos dele, mas só pela janela da alma, que é os olhos, porque as pessoas estavam de máscara. E eu entrei dentro do carro e disse para o Paulo, isso aqui não são só 100 garrafas de vinho. Isto é uma marca, isso é uma história, isso precisa seguir de outra forma. E aí a gente transformou numa marca. Olha só, olha que potência. Olha que potência, amiga. Isso é o vinho, você entende? Agora, só para a gente finalizar, tu lembra quando a gente estava aqui na Itália, que você me perguntou assim, que eu olhava para as garrafas, eu pegava as garrafas e dizia para você assim, olha esse rótulo. Né? Eu ficava emocionada na frente de tudo que era rótulo, eu ficava assim, olha esse rótulo. Aí ela virou para mim e falou assim, é tão importante assim para vocês o rótulo? Aí eu falei assim, vou te explicar por quê. Aí eu peguei um rótulo, tanto é que o marido dela, o Paulo, falou assim, mas esse aqui, olha só, parece um barquinho. É só um barquinho. Aí eu, não. Aí eu peguei, eu falei assim, olha, na Sardenha, aí contei a história da Sardenha e dos pescadores da Sardenha, né? De como os pescadores voltam e as esposas esperam. Tem toda uma história atrás do barquinho que estava na frente, né? Então, o rótulo tem uma história, você tem que saber contar, né? Assim como os nossos rótulos.
né? Tá com os espumantes aí, Cari? São os nomes das minhas filhas. Aí ela falou, um é o aniversário, né, de 15 anos, né, que é a Marina, né, que fez 15 anos, que você fez a Marina, que é o outro. Peraí, porque eu não posso usar os 2 braços, porque o Diego tá comendo a minha manga do meu casaco. Aí tem toda a história da Marina, a delicadeza desse espumante, tem a personalidade da Marina. É a mesma, o rótulo é isso, a história. Então, para voltar ali, o sucesso da vinícola brasileira é se ela vier para cá e contar a história, seja qual for, do Brasil, que ela traz, então, de um mundo tão exótico que é o Brasil e tão longe, para um povo como o italiano, que é tão emocional quanto o brasileiro. Tá? A gente está tão longe, mas nós, gaúchos, somos tão perto. Sim. Porque fomos colonizados muito por eles, né? Sim. Então, a gente está longe, é exótico, mas ao mesmo tempo a gente está muito ligado. Sim. Sim. Então, assim, não é tão complicado. E naturalmente... Eu ia falar, né? Mas, poxa vida, mas que história eu conto, né? A gente fica pensando, precisa ser uma história da Segunda Guerra, né? Mas olha que legal essa história que a Gabi contou. Da Gabi. A questão das garrafas do aniversário, né? Do pai dela, né? Cara, não só... Olha, eu me lembro quando a Gabi tá ruim só pra gente, para depois a gente fechar aqui, para não ficar muito tarde. A Valparaíso, a Gabi caiu. A Valparaíso, que é a vinícola, né? Que eu me lembro quando a Valparaíso entrou em contato com a gente, que elas queriam vir para a Europa, né? Que ela é maravilhosa, né? E ela contando a história dela, que ela trabalhava com exportação, né? Uma empresa, que ela não tinha nada a ver com, né? Era o pai dela, que era o produtor, né? De vinho. Ai, Diego, pelo amor de Deus. O pai dela é incrível, né? A gente fazer. Agora ela vai entrar com o do Paulo, peraí. O pai dela, que era o produtor de vinhos. E, ai, gente, desculpa, mas olha, fazer live. Toda quinta-feira vai ser assim, né? Ou eu largo o bebê com a vovó. E aí, que ela contando a história, né? Não consigo mais pegar ela aqui, peraí. Ela tá pedindo para subir, mas eu não consigo. Um momento, gente. Paulo, ok. Que era o pai dela. Quando ela notou que ela não tinha ainda notado tudo aquilo que o pai dela tinha feito na vida. E quando ela contou a história, ela não tinha uma história, ela, na vinícola. Ela teve um pedacinho da história dela, que foi quando ela entendeu tudo aquilo que o pai tinha feito, né? Que ela decidiu largar tudo para ajudar. E tanto é que a Valparaíso é ela e o pai, né? Mas ali que eu me refiro, né? É uma história muito pessoal. Assim como a história da Gabi era pessoal também, a gente pensa, não, mas essa história ela é muito de família. Quem é que vai se interessar por essa história? Gente, justamente ali a gente pensa, foi ali que as pessoas que eu falei, para. é ali que eu falei assim, é esse pedaço aí que eu quero pra gente. Eu falei assim, é aí que eu quero. Para mim, a Valparaíso começa aqui. Tanto é que quando a gente conheceu, eu falei assim, é daqui que a gente vai levar. Porque a essência de tudo, para mim, era aquilo. Era aquela filha, né, que se reencontrava com o pai, que recomeçava tudo. E realmente foi. A vinícola renasceu com a chegada dela, né? Mas não só, uma família que renasceu. Tem toda uma história linda deles, né? E é incrível. Parabéns pelo projeto. Gente, eu não consigo mais pegar eles, porque acho que é ele que não está subindo. Bom, mas de qualquer maneira, eles fizeram um trabalho lindo e eu estou muito feliz que a Gabi veio aqui contar pra gente. Gente, é isso. A gente queria, essa live era para... Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Semana que vem a gente vai falar de outras coisas. Inclusive, gente, semana que vem eu gostaria de te convidar, tá? Aqui está o Anderson, a Taça e Prosa. Semana que vem a gente vai falar de um tema que é o trabalho de Wine Hunter, ok? O que faz um Wine Hunter? Um caçador de vinhos. Como o Anderson, ele faz um trabalho que não é exatamente esse, mas também é, porque ele, para fazer o trabalho... Tem um quê de Wine Hunter aí, sim. Tá? Para fazer o trabalho que ele faz, ele é um Wine Hunter no Brasil.
né? A gente sempre falou isso, né, Carlos? Porque ele vai achar aquelas preciosidades que tem no Brasil, né? Como eu falei antes do Chamon Garbim, e vocês disseram, ai, que barato, onde é que tá, não sei o quê. E quem for visitar realmente vai dizer, isso é uma preciosidade. Porque o Wine Hunter faz isso, né? Então, eu sou muito orgulhosa de ser realmente, oficialmente, até batizada, não só na Itália, como no Brasil também, como Wine Hunter. Então, eu queria falar disso, porque a gente está com um projeto grande aí também de começar a formar, a ensinar profissionais a fazer esse trabalho. E eu queria falar desse trabalho, porque tem um pouquinho de confusão também do que faz um Wine Hunter. E eu queria convidar, né, já que o Anderson está aí, Anderson, quinta-feira que vem, se você quiser entrar para conversar um pouquinho com a gente, como convidado extra aí, como fez a Gabi hoje, para contar um pouquinho para a gente como é que é o teu trabalho. Assim você também dá para a gente uma versão daquele que é o Wine Hunter brasileiro, né? Porque você também, para fazer o seu trabalho, você tem toda uma pesquisa, um investimento, né? Super aceito. Pois é, uma pesquisa, um investimento, testes, tem toda uma seleção e para fazer isso tem que ter um conhecimento também que não é, né? E não só, tem que ter valores, porque a gente não... Como é que se diz em português? Quando você não scende compromissi, quando você não se abaixa, não vai em compromissos. Como é que se fala, Carlos? Sabe, quando quando tem integridade, Quando sabe? você não se vende, quando É, você um é Wine Hunter tem patrocinado, uma integridade. né? Como é que Você é? escolhe porque você tem uma integridade, não porque um vai chegar ali e diz, escolhe o meu, que, sei lá, isso é uma característica, tem que ser, entendeu? Olha o Thiago, gente, o Thiago é o nosso sommelier lá o nosso sommelier número 1 de Brasília, que mais cedo ou mais tarde vai ser do Brasil, e eu espero que ele não se esqueça de mim quando ele subir mais um degrauzinho na vida dele, tá? Ô Thiago, você perdeu uma live incrível, depois você vê, tá? E sobre vinhos brasileiros aqui na Itália. E é isso, gente. Então, na quinta-feira a gente fala de Wine Hunter, a gente espera vocês aqui às 18, né? Um beijo aí para todo mundo. Não sei, você quer adicionar mais alguma coisa, Carlos? Cadê teu vinho, Carlos? Ah, meu vinho tá aqui, ó. Aqui na taça, tá Você acabando. nem mostrou. Não, nem Você nem mostrei. mostrou. A garrafa, Um maliânico, mostrei porque a né? garrafa tá ficando Ele azul. já tomou a garrafa Aí, ó, toda. já Ele tomei a tomou a garrafa toda, gente. Cantinetora, Eu tô italiano. tomando um E como eu Valpolicella e disse, ele tá não é tomando... fácil encontrar vinho brasileiro para comprar aqui na Itália, então... Eu tô cheia de vinho brasileiro, mas eu não posso Mas tomar, porque eu tenho não que pode vender. tomar também, que eu sei, né? Tá para trabalho. Então a gente acabou se servindo aqui de vinho italiano mesmo, né? Mas seria a live ideal para estar tomando vinho brasileiro, né? Pois é, mas a gente só pode olhar, né? Olha a integridade da profissional, né? Eu tô doida para abrir uma garrafa de espumante aqui. E olha, e nada. Mas daqui a pouco estão chegando os nossos Malbecs, porque olha só, a gente até vinho argentino a gente vai começar a vender. E, gente, hoje fechamos com os californianos aí, do nosso parceiro. Quem estava no ProWine sabe que a gente trabalha com a California Dreaming. E estamos trazendo os vinhos aí, californianos também para a Itália. E hoje fechamos aí com eles também. Bom, a KDS tá que tá, né? Então, vamos festejar. Gente, obrigada aí pela companhia, por você, Carlos, ter participado, né? Pela tua paciência. É só a primeira, aí. fica tranquilo. Logo vai ser em É italiano. só a primeira. Gente, obrigada por ter aturado também o Diego, né? Saibam que, como vocês já notaram, toda quinta-feira ele vai estar aqui com a gente, ele vai ser a mascote das nossas lives, porque ele não vai me deixar. Coloca um pouco de E vinho na coxinha dele ali que ele sossega. Na quinta-feira. Obrigada, meu amor. Obrigada, Vlad. E na quinta-feira, mais cedo ou mais tarde, a gente vai fazer uma live sobre a cachaça, tá? Sobre a W. Mas aí não vai ter degustação, senão eu não vou chegar no final da live, tá, gente? Porque não dá. E na quinta-feira a gente vai falar sobre Wine Hunter, e aí a gente vai estar com o Anderson aqui. Vamos ter um convidado especial, tá? Assim, ele também explica pra gente o trabalho incrível que ele faz no Brasil e o da Taça e Prosa, mas o que esse casal maravilhoso faz e, bom, não vou falar mais nada, eu já falei demais. Um beijo, Carlos, a gente se vê amanhã. Bom trabalho e boa noite a todos, gente.
Valeu, Tchau, tchau. beijo para todo mundo. Tchau, tchau.